Eu sou Day Gubert, Head de Formação de Profissionais para o Mercado Financeiro. Estou aqui no estúdio da XP com Caio Zilberstein. E essa conversa hoje vamos abordar o mundo da consultoria. Caio, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Day. Obrigado pelo tempo, obrigado pela gravação. Muito bom. Eu quero começar essa conversa de hoje, Caio, pela aquela pergunta básica. Quem é você no mercado financeiro? Legal. Eu vou tentar ser rápido aqui. Eu comecei no mercado há pouco mais de 10 anos, num grande banco tradicional, o Banco Itaú. Eu sempre trabalhei com o mercado de distribuição de investimentos. Então já olhei os modelos tradicionais, trabalhava com a parte de estratégia, a estratégia dos modelos de distribuição, já trabalhei com distribuição de produtos. E eu acho que eu pude ter o privilégio nesses últimos anos de acompanhar um pouco da evolução dessa indústria, que saiu do modelo tradicional de banco, passou por um modelo de distribuição nas corretoras digitais e hoje eu acho que está evoluindo talvez para um novo modelo de distribuição de consultorias, um modelo talvez que foca muito no advisory para o cliente, no planejamento financeiro, em prestar um serviço de maneira holística e generalizada ali, tentando buscar todas as demandas, objetivos e necessidades do cliente. É engraçado, eu conto um pouco dessa história dentro do banco, que quando eu entrei ali próximo de 2015 e 2016, a gente não via grandes ameaças no mercado de distribuição. Na verdade, as ameaças eram as tradicionais e antigas, a saída de previdência, resgates, portabilidades, que saíam para os bancos públicos, aqueles grandes bancos com produtos que nem sempre atendiam essas necessidades dos clientes. Esse era o grande desafio do banco na época. E a gente via ali uma linha de XP Investimentos, que era uma linha pequena, mas que rapidamente cresceu e se tornou de alguma forma muito impactante para a dinâmica de resultados do banco. E aí, de fato, obviamente, isso acaba gerando uma atenção, acaba surpreendendo o high management e a gente pensa como é que a gente consegue, de alguma forma, mudar a atuação, eventualmente repensar a forma de distribuição para conseguir competir com essa nova concorrência. E a gente veio em 2016, 17, 18, 19, e eu pude aproveitar um pouco disso estudando o mercado de investimentos locais, estudando o mercado de investimentos internacionais. Tem uma brincadeira que eu acho que ela é muito válida aqui para saber o que vai acontecer no Brasil. Daqui a um ano é só ver o Jornal dos Estados Unidos de 5, 10 anos atrás. Para o mercado financeiro eu acho que está um pouquinho mais atrasada. E para o mercado de distribuição de investimentos ainda mais atrasada. O mercado americano já é um mercado que mudou há muito tempo. É um mercado que saiu da distribuição de grandes bancos, corretoras, com viés muito focado em produtos, na distribuição de produtos, para uma distribuição de serviços para o investidor. A gente fala que é um mercado que saiu de produtos para advisory, para aconselhamento, para consultoria de fato. E olhando aqui em várias frentes. Obviamente a gente pensa muito em consultoria de investimentos, mas lá você tem toda a parte de consultoria tributária, consultoria patrimonial, consultoria sucessória, fiscal. Então isso acaba acoplando cada vez mais serviços no relacionamento com o cliente. E aí nessa trajetória a gente pôde obviamente mexer em bastante coisa, repensar como é que é o modelo de distribuição, como era o modelo de distribuição de investimentos no banco, mudou muita coisa, mas eu entendia que em algum momento a gente precisaria passar para essa nova etapa, passar para essa nova fase, que era pouco desbravada ainda no Brasil, poucas instituições ou poucas casas faziam esse modelo de consultoria. A gente conhece, obviamente, os grandes family offices, os multi-family offices e single family offices tradicionais, mas que não davam espaço, não tinham você não conseguia democratizar para os investidores de alta renda, investidores eventualmente com menos poder aquisitivo. A gente tinha os family offices que funcionavam com clientes de 30, 40, 50, 100 milhões de reais. E o grande desafio é como é que a gente consegue trazer esse nível de serviço para o cliente menor. E aí que chega a Nord em 2021, 2020 foi quando foi criado o braço de consultoria, final de 2020, 2021 eu ingresso no Grupo Nord e a gente vem nos últimos 4 anos tracionando bastante, tentando de fato atender esse mercado de advisory, de consultoria para o cliente de alta renda no Brasil. Um pouco antes de iniciarmos aqui, nós estávamos conversando como o mercado financeiro mudou nos últimos 20 anos, né? Tivemos a chegada da XP, trazendo a educação financeira, que a gente sabe que é um gap aqui na nossa sociedade. E como você bem falou, estamos há alguns anos atrás do mercado americano. Mas o fato é, o investidor brasileiro está mais ávido a conteúdo, a entender mais o que está acontecendo, né? A gente vê abordagem de rede social, muito conteúdo.
A pandemia ajudou nesse processo, porque afinal de contas, outra questão que eu sempre falo, dinheiro é confiança e confiança é olho no olho. Era um modelo que as pessoas investiam, ir até a agência, apertar a mão lá e tomar um cafezinho. E a pandemia acelerou esse passo, né, essa digitalização, fazendo a distância ficar menor aqui na tela do computador. E aí os investidores começaram a buscar esse conhecimento e, paralelo a isso, uma indústria toda de investimentos foi sendo desenvolvida. E aí, conta para mim, como é que foi esse momento da Nord? Porque, como você bem disse, em algum momento eram restritos aos grandes players dos multifamily offices ou os privates dos grandes bancos. Mas a gente tem muito cliente com uma boa quantidade de dinheiro que ainda, naquela ocasião, há 5 anos atrás, não era visto, né? Não eram observados. E aí, a gente pode ir longe, né, Caio? Diversificação de carteira, a questão, como você disse, tributária, sucessória, especialmente em um país com grandes incertezas fiscais, políticas que impactam diretamente a carteira do investidor. Então, você usou uma palavra que eu gosto muito, que é a visão holística. Ainda essa semana coloquei, para você se perpetuar no mercado, você precisa ter uma visão holística. É muito mais que a relação comercial de resultado. Então, me conta um pouquinho, quando foi a virada de chave da Nord e que sim, com certeza, trouxe uma nova perspectiva da consultoria na vida do investidor. Legal. Eu acho que a história vem até antes da consultoria, mas muito no que você falou de confiança, relacionamento. Acho que o investidor brasileiro, ele passou por alguns momentos por uma quebra de confiança e expectativa com algumas instituições ou alguns modelos, e naturalmente a gente tem hoje um brasileiro um pouco mais machucado quando a gente vai falar de investimentos, com um pouco mais de medo. Então é muito importante que a gente construa esse canal de confiança. A história da Nord nasceu justamente nisso. Em 2018, são 4 fundadores, saíram de outras casas para montar uma casa de análise independente para conseguir se comunicar com um investidor de baixa, média, alta renda que quisesse se aprofundar mais de fato em vários temas de investimento, desde fato de montagem de portfólio, como é que eu distribuo o meu patrimônio entre caixinhas, entre regiões, até de fato que ativo eu compro. Será que faz sentido comprar ação A, ação B, ação C? E foi aí que nasceu a Nord, em 2018, de fato para trazer essa informação de forma democrática para todos os investidores. Uma informação que era muitas vezes restrita ou a um investidor muito grande ou até ao mercado institucional. Então o mercado financeiro é sempre conhecido por ganhar muito dinheiro e operar, mas isso não chegava no investidor, né, na ponta final, no investidor menor. E a Nord nasce para isso, em 2018. Nesses 3, 4 primeiros anos de Nord, 18, 19, 20, a gente foi construindo e ganhando reputação, de novo, no relacionamento e na confiança com o investidor. Em 2020, obviamente, se é que a gente pode falar que teve alguma derivada positiva da pandemia, a gente viu os investidores mais preocupados e mais conectados com esse conteúdo, querendo absorver mais. E havia uma necessidade muito grande da gente conseguir orientar mais do que só dando uma recomendação, um relatório para comprar ação A, B ou C. A gente tinha uma demanda de clientes que queriam que a gente ajudasse, de fato. Pega na mão do cliente, qual plataforma a gente vai abrir, como é que a gente vai operar a conta, como compra, como vende. E juntamente a isso, a gente começou a ver essa oportunidade dentro do mercado financeiro, abrindo essa porta para o business de consultoria, que é esse business independente e que a gente pode trabalhar com as melhores recomendações que já eram feitas dentro da Nord e levar elas para o investidor final. E aí, em 2020, a gente lança a Nord Wealth, que é o braço de consultoria da Nord. Esse braço começa a tracionar mais em 2021 e, olhando hoje, depois de 4 anos, a gente, de fato, tem conseguido cumprir o nosso propósito, que é ajudar um investidor pequeno, médio e grande, em qualquer ambiente da Nord, a se relacionar melhor com os investimentos, com uma confiança, com uma independência e com muita transparência. Então, eu acho que você tocou em pontos muito chave, que é muito importante que a gente construa esse relacionamento com o investidor. E o que a gente tenta dentro de casa é construir esse relacionamento da melhor forma possível e que ele possa escolher em qual canal ele vai querer ser atendido.
eu quero sou autossuficiente, quero me atender sozinho e comprar e vender os ativos e abrir as contas sozinho, ele consegue fazer isso. Mas muitos querem um auxílio, querem uma consultoria mais profunda, querem entender tópicos que eventualmente são mais sofisticados, são mais complexos, como que a gente comentou de fiscal, tributário, sucessório, planejamento financeiro, e aí que entra todo o braço de consultoria para conseguir ajudar esse investidor em qualquer momento da vida dele. A gente lá tem um público muito diverso, então atendemos clientes que são jovens e que tinham empresa de tecnologia e venderam a empresa e tem um objetivo muito específico. E tem também o investidor que é mais velho, que está pensando muito no planejamento sucessório, para filhos eventualmente, ou na aposentadoria. Então a ideia é que a gente consiga atender todo esse nicho de clientes e levá-lo até o objetivo final, atendendo necessidades, individualidades, de fato, obviamente, gerando muito valor e construindo essa relação de confiança. Você trouxe aqui que o investidor, né, em linha com acho que nós pensamos igual nesse sentido, que o investidor está cada vez mais buscando informação, mais apoio. Como que a gente pode mostrar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quais são as diferenças, né? Estão no banco, o cliente está no banco, o cliente está numa assessoria, por que uma consultoria? Gostaria de explorar esses temas, porque tem o trabalho da consultoria e tem também as ferramentas e toda a estrutura da plataforma que você vai entregar para o cliente. E eu quero fazer aqui algumas considerações em relação à plataforma, mas coloca para mim, como é o mundo da consultoria da porta para fora, lá na mão do cliente, e depois a gente vai trazer da porta para dentro, direto para o profissional da consultoria. Legal, eu brinco que a gente está no modelo 3.0, a gente veio do modelo 1.0, que é o modelo tradicional de grandes bancos, onde o cliente era correntista do banco, abre uma conta e é atendido por um gerente, um private banker ou um especialista de investimentos, que muitas vezes vai tratar de diversos assuntos com esse cliente, de cartão de crédito, de investimentos, e é claro que ao longo do tempo a gente começou a ver uma segmentação maior, mas você tem um ambiente com vários serviços, mas você tem um profissional dedicado da plataforma e até 2020, 19, 20, normalmente uma prateleira de produtos menor. Então você tinha muito produto proprietário, títulos do banco, fundos do banco. Você abria a conta no banco, era atendido por um profissional do banco e acessava os produtos do banco. Em 2017, 16, 17, que foi justamente quando eu vi e falei, comentei aqui que as plataformas começaram a evoluir muito e acho que a XP foi a grande propulsora dessa democratização, abertura de plataforma e talvez educação para o investidor. A gente começou a ver um modelo 2.0, que é o modelo que a gente chama de plataforma aberta. Então o investidor ele cria a conta na instituição, numa XP Investimentos, e aqui todos que têm conta na XP sabem que você tem uma gama de produtos muito extensa. Você consegue acessar os melhores gestores do mercado, os melhores títulos do mercado local, do mercado internacional, câmbio, cripto. Então você tem uma gama de produtos muito extensa. Você tem uma plataforma muito mais democrática. Antes, o investidor de R$1 milhão conseguia acessar produtos. Hoje, com 100, 200, 300 reais, o investidor muitas vezes consegue acessar o mesmo produto que o investidor de 1, 2, 10, 15, 20 milhões acessa. Eu até brinco que quando eu entrei no mercado, a gente fazia separação. O investidor que tinha menos patrimônio não tinha uma boa carteira. Ele nem conseguia montar uma boa carteira. Hoje, muitas vezes a carteira do investidor maior e menor, ela é igual. Tem os mesmos produtos. E isso foi justamente graças ao advento de plataformas digitais e da XP Investimentos que trouxe, acho que como propulsor, essa plataforma mais aberta. A grande questão, e que talvez é onde a gente entra com a consultoria, é que nesse modelo de plataforma aberta, você resolveu o acesso a produtos, você tem de fato uma maior educação do investidor, mas o modelo de distribuição ele é muito parecido. Então você tem o representante da instituição, da XP Investimentos, por exemplo, que vai recomendar os produtos para o cliente final. E muitas vezes ele acaba tendo, pequeno, médio ou grande, algum tipo de conflito por recomendar ativos, produtos ou serviços dessa instituição. E mais do que isso, às vezes ele precisa ficar somente ali concentrado nas plataformas, nas dinâmicas dentro da plataforma onde ele representa. O modelo de consultoria, que é o modelo que a gente chama de 3.0, é um modelo onde a gente abre um pouco mais esse escopo.
Primeiro que a gente consegue acessar todas as plataformas do mercado, né, de uma forma independente para conseguir oferecer para o cliente a que faz mais sentido para ele, a que tem o melhor fit. É claro que ao longo do tempo, né, até um pouco fazendo um parênteses, a Nord nasceu trabalhando com todas as instituições de mercado, atendemos tudo. A gente sabe que hoje tem plataformas de destaque como a XP que entregam uma solução muito melhor não só para o investidor final, mas também para o profissional que vai atender o cliente, de plataforma, de serviço, de produtos, de atendimento. Então, a consultoria ela te dá a possibilidade de trabalhar com o mercado de maneira completa, com vários fornecedores, e o consultor ele pode escolher qual é o fornecedor que melhor cabe e melhor atende o seu cliente. Então, acho que esse é o primeiro modelo. O primeiro ponto do modelo. Tem um segundo ponto, que ele é muito importante, que é a possibilidade de você atender o cliente. E o modelo de remuneração, o modelo contratual com o cliente, é um modelo onde eu cobro diretamente do meu cliente, o que a gente chama de fee-based, é um modelo que eu cobro um percentual do patrimônio dele. Logo, eu vou querer, dado que não tem uma grande flexibilidade se eu vender o produto A, B ou C, ou se eu vender a instituição, plataforma A, B ou C, D, E e F, eu tenho o mesmo modelo, a mesma remuneração. Então, o objetivo aqui do consultor é estar 100% alinhado com o cliente para poder oferecer. Se ele acha que o produto A é melhor que o B, ele vai oferecer o produto A. Se ele acha que o produto C é melhor, ele vai oferecer o produto C. Então, você elimina uma parte importante de conflito de interesse, você abre um leque de instituições e formas de trabalhar, e mais do que isso, eu sinto que o modelo de consultoria é um modelo que ele privilegia muito o relacionamento de longo prazo. Porque no curto prazo, e a gente fala bastante isso dentro de casa para os profissionais que trabalham com a gente, no curto prazo, você vai ter um tamanho de carteira, de clientes, uma quantidade de clientes com uma quantidade de patrimônio sob gestão, que você não tem uma grande flexibilidade se você vai ganhar mais ou menos. Então você não vai colocar um produto ruim que eventualmente remunera mais para ganhar mais num mês específico. Logo, o único incentivo é fazer com que essa carteira cresça ao longo do tempo e você vá cada vez acumulando mais clientes mais satisfeitos que vão recomendar o seu serviço, o seu trabalho, e você vai aumentando cada vez mais o potencial de atendimento aos clientes, gerando mais valor, e naturalmente a remuneração acaba sendo consequência disso. A gente até brinca que o efeito de compounding, que é o juros sobre juros, que a gente fala muito nos investimentos, que é fazer com que os investimentos vão rendendo e o rendimento dele vai também trazendo mais rendimentos e vira um efeito bola de neve, ele também se aplica para o modelo de distribuição via consultoria. Eu vou fazendo compounding de todos os meus clientes. Então, a longo prazo, essa é de fato uma dinâmica de trabalho que gera cada vez mais valor para o cliente e gera cada vez mais valor para o profissional de investimentos. Então a gente acha que esse alinhamento do modelo 3.0 atende de forma, como eu disse, holística e consegue gerar valor em todos os cantos para o cliente, de fato pensando no que é melhor para ele, pensando em soluções e complementaridades como o planejamento tributário sucessório, proteção, planejamento financeiro. Então, acho que todos esses tópicos acabam sendo abordados uma vez que você já não tem mais nenhum incentivo de produtos. Então, você sai de uma conversa de produtos e você entra numa conversa de advisory, que é o que faz o cliente ficar com você no longo prazo. A tua fala trouxe dois elementos aqui que eu acho que são fundamentais. A visão holística e o relacionamento. Conhecer o seu cliente fica mais a tônica da relação, Fica mais evidente a importância que o profissional tem de conhecer esse cliente, porque à medida que ele conhece, ele vai buscar no mercado financeiro a melhor solução, Isso se aplica também a uma boa interface tecnológica que a plataforma, por exemplo, como a XP, propicia, A gente tem aí uma plataforma completa e muito ágil. Aí, plataforma de produtos também, A plataforma da XP, ela vem aumentando ano a ano. Há 5 anos atrás, a gente tinha BDRs apenas. Hoje a gente consegue fazer alocações em bonds, então bonds, ETFs, ações, estoques, uma série de outros produtos da economia americana. Então, conhecer o cliente no ambiente da consultoria também é fundamental. É isso, Caio? É isso, eu acho que conhecer o cliente em todos os ambientes, No fim das contas, não é somente uma concorrência de modelos.
acho que a gente vai ter espaço para tudo. Tem o cliente que vai continuar no modelo 1.0 tradicional de bancos, tem um cliente que vai se relacionar melhor com o modelo 2.0 de corretoras digitais e um modelo que a gente chama de commission-based e que eventualmente faz mais sentido. E tem clientes que vão se relacionar melhor com o modelo 3.0. Em todos eles, se é que há algo em comum e talvez a parte mais importante, é o relacionamento, é a confiança e é servir o cliente. Então, isso talvez esteja permeando em todos os modelos e isso não vai mudar, talvez nem no modelo 4.0, se é que algum dia vem o modelo 4.0. Então, quer dizer que além do perfil do investidor na hora do suitability, a gente também tem o perfil posso dizer, comprador, porque ele está comprando essa relação, né? E essa relação é uma relação de confiança que é construída, nem sempre no D0, é uma construção. O outro elemento que você trouxe à mesa, que é o modelo americano. De novo, nós aqui, brasileiros, andando alguns anos atrás da economia americana, do modelo americano, modelo comportamental, e lá o fee-based já é mais do que 50% das operações, não é mesmo, Caio? Então, o investidor americano ele já está mais aculturado com esse modelo e, claro, aqui no Brasil a gente deve seguir essa tendência. Eu queria ouvir um pouquinho de ti em relação às perspectivas desse mercado. Como a consultoria chegou até aqui, você já me explicou. Eu quero que você explique para todos nós aqui como que vai ser daqui para frente na visão da Nord. E aí eu já trago aquela separação para fora do cliente e para dentro. O profissional que está nos assistindo, o que você tem de mensagem para ele, das perspectivas, olhando, você já falou, 4.0. É isso aí. Eu acho que para fora, a gente acaba se inspirando muito no que acontece com o mercado desenvolvido, o americano, mas o europeu também. No mercado americano, a gente viu uma mudança desse ambiente de produtos e bancos e instituições para um ambiente de advisory, que é o ambiente de aconselhamento, consultoria, de maneira independente. Lá a gente tem os FAs, Financial Advisors, e os RIAs, que é um modelo análogo ao nosso da consultoria, que, como você disse, já é predominante. Então é muito comum você encontrar lá RIAs ou FAs, Financial Advisors, que trabalham para clientes de maneira independente. Às vezes a gente acha que o independente significa ter várias plataformas, não necessariamente. Acho que, de fato, as plataformas que entregam, as instituições que entregam boas experiências tanto para o Financial Advisor quanto para o cliente, elas vão se sobressair em detrimento das demais. Mas lá a gente tem esse ambiente de FAs, de RIAs, que trabalham em prol do cliente. Eu acho que o ambiente americano ele já está muito evoluído, então hoje eles olham muito próximas gerações, eles já estão passando pela mudança de geração, que você vai tendo, dando a continuidade no atendimento, e um modelo que acho que é muito importante também comentar, que é complementar ao modelo de consultoria, os FAs ou RIAs lá nos Estados Unidos, que é um modelo de investimentos mais passivos, mais baratos. A gente vê muitos ETFs. Hoje, a indústria de gestão de ativos nos Estados Unidos já foi dominada pelos ETFs, que são fundos passivos, em detrimento dos fundos ativos. São fundos passivos mais baratos, mais líquidos, com mais volume, eventualmente até mais eficientes e que vão entregar uma relação de risco-retorno para o cliente muitas vezes melhor e que atenda o objetivo do cliente. Então, onde é que está o valor do trabalho? O valor do trabalho está no profissional que vai recomendar o melhor ETF na melhor instituição e vai pensar qual é a melhor forma de comprar esse ETF. Será que eu tenho que comprar um ETF via pessoa física, via pessoa jurídica, na offshore? Como é que eu faço um testamento? Faço uma previdência? Não faço? Então, essas são as discussões que a gente vê no modelo americano. Veja que é diferente, e eu acho que a gente está evoluindo aqui no Brasil também, de um modelo onde o distribuidor ele fala muito mais de produtos. Ele vai falar, fulano, meu cliente, veja o que eu tenho para você de produtos. Você vai nos Estados Unidos, a reunião, ela quase nem passa por produtos. Ela fala de carteira, de família, de relações, de sucessão, de proteção, de tributário. Então eu acho que o modelo brasileiro ele caminha cada vez mais para isso.
para clientes que querem buscar essa relação de confiança. A gente brinca na Nord que eu sou quase que um hub financeiro do meu cliente. Então, o meu cliente ele já me avisa quando vai comprar um apartamento, quando vai vender um apartamento, quando vai casar, quando vai separar, quando vai mudar de emprego. Às vezes, a gente brinca que uma métrica de sucesso é quando a gente é o primeiro a saber de alguma novidade da vida do cliente. E é justamente para isso, para poder orientá-lo da melhor forma. Fala, eu acho que a gente deveria ir por esse caminho, por aquele caminho, isso funciona bem, isso não funciona bem. Então, eu vejo da porta para fora uma evolução muito grande, e é claro que é difícil até pela cultura do investidor brasileiro de criar cada vez mais vínculo e conexões, e eu acredito que o modelo que mais consegue construir esses vínculos é um modelo de consultoria, e o cliente também tem a dificuldade, obviamente, é um ponto importante de falar, um dos grandes desafios do modelo de consultoria é fazer com que o brasileiro entenda que ele precisa pagar por serviço. O brasileiro não gosta de pagar por serviço. Você estava aí falando da consultoria 4.0, nós precisamos evoluir para o investidor 4.0 também, verdade, né, Caio? É verdade. Porque é natural, eu não conheço, eu me afasto. E, na verdade, os dois modelos, como você bem disse, tem os perfis, você precisa entender o que é melhor para você. Talvez o melhor para você seja commission-based, talvez seja melhor o fee-based. Então, precisa haver, acho que tem 3 núcleos que precisam avançar para o 4.0. A consultoria, que já está com essa projeção, pelo que você me disse, o profissional, e o profissional ajudar o investidor aí para o 4.0, muito além do modelo de remuneração, até no processo de lidar com os investimentos dentro do ambiente macro brasileiro. E tem uma questão cultural também, né, Sim. Dai? O investidor brasileiro, o brasileiro em geral, ele é muito acostumado a pagar por bens. Então você vê carros, eletrodomésticos e iPhone, e celular e relógios estão presentes nas discussões de dia a dia do brasileiro. Mas você não vê o brasileiro feliz em pagar por serviços. Você vai para o mercado desenvolvido, é o contrário. No mercado desenvolvido, bens são commodities. Todo mundo tem, paga barato por isso. Serviços são caros. Nos Estados Unidos, vai ter qualquer tipo de serviço lá, é muito mais caro. A gente até se assusta quando vai falar, nossa, custa tudo isso? Sim. Então o americano e os países desenvolvidos em geral já estão mais acostumados a ter essa dinâmica de serviços. Então existe um desafio cultural do brasileiro se interessar mais por pagar por serviço e naturalmente ter esse serviço mais alinhado e adequado a ele. Então acho que tem esse primeiro ponto que é super importante. É verdade, a gente concorda que os modelos eles vão coexistir. Como coexistem nos Estados Unidos, que está 5, 10 anos à frente, a gente ainda tem o modelo de broker-dealer, o modelo de comissionamento, commission-based. Acho que eles vão convergindo em algum momento, obviamente, para entregar mais valor para o cliente, mas eles vão coexistir. O que a gente entende é que sim, ao longo do tempo, uma vez que a gente vai quebrando essa barreira educacional, fazendo muito conteúdo, como que a gente está fazendo aqui, Perfeito. Tanto para o investidor quanto para o profissional de mercado, a gente vai vendo uma nova revolução nesse ambiente de distribuição de investimentos e os clientes demandando cada vez mais esse tipo de relação. Uma relação de longo prazo, longeva, sempre focada no atendimento às necessidades e objetivos do cliente. Então, ao longo dessa trajetória, e a gente já vê isso acontecendo há 4 ou 5 anos, eu acho que tem vários benefícios, alguns que a gente já comentou, e tem o benefício de business, e tem o benefício para o profissional, e tem o benefício para o cliente. Ao longo dessa trajetória, que já acontece há 4, 5 anos e vai continuar acontecendo, a gente acredita de fato num crescimento muito grande desse universo de consultoria. E aí, crescendo esse universo de consultoria, a gente vê muita oportunidade de negócios, muita oportunidade para profissionais que estão fazendo mudanças de carreira, transicionando, que querem eventualmente passar para esse modelo de atendimento. Claro, tem vários desafios, a gente falou de alguns, enfim, pode abordar mais outros ao longo do papo. E eu acho que da porta para dentro, que você me perguntou também, tem um desafio importante, tem algumas questões importantes, que também é a evolução das plataformas em atender esse novo profissional, em servir esse novo profissional, em dar a oportunidade dele atender os clientes dele na plataforma e nas instituições, de maneira que ele consiga agregar esse valor que a gente tem comentado. Então, acho que, enfim, são várias oportunidades, ao mesmo tempo que a gente tem vários desafios, e a gente vai, ao longo do tempo, matando aqui e abordando cada um deles. Caio, quando você falou que nos países desenvolvidos o valor do serviço é valorizado, a gente também precisa lembrar que o profissional de lá trabalha num nível de excelência diferente.
né? Então, não é só ter a certificação, tem outros componentes que serão decisivos nessa trajetória, porque quando a gente vai a um restaurante, a gente bem atendido, a comida boa, ambiente agradável, ninguém se queixa do preço dos 10%, né, o percentual ali. Mas se a gente tem uma experiência ruim, a gente fica desconfortável. Por isso que o brasileiro fica tão desconfortável quando vai para lá, porque paga separado e aí ele vê de fato, né? Então, saindo de um exemplo muito simples para uma analogia simples para a nossa realidade, este profissional, e aí eu posso abranger para todas as áreas de serviço, para que esse percentual, que é o valor justo da remuneração do profissional, para o cliente fazer esse pagamento com tranquilidade, até porque ele precisa remunerar o profissional independente do resultado da carteira. Sim. E o brasileiro, ele só quer, né, remunerar se foi tudo bem. Mas e se não foi tudo bem? O serviço foi feito e depende de inúmeras variáveis do mercado. Por isso é fundamental que o profissional de consultoria eleve o seu padrão de atendimento, de relacionamento, de conexão, de entrega, para que aí sim esse valor pelo serviço tenha real valor na hora de fazer ali o pagamento desse serviço. E há 5 anos atrás já era bem diferente, né, Caio? Então, que essa conversa possa ajudar os profissionais a pensar assim, para que daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, a gente tenha sempre a evolução constante do mercado de serviços. Falando em habilidades, né, falando em melhorar essa precificação, quais são as soft skills importantes? Porque todo conhecimento técnico, às vezes, o profissional tem. Mas quais são as soft skills importantes para ser um consultor de sucesso lá na Nord? Uma pergunta, e acho que é um bom tema que você abordou. As qualificações técnicas e soft skills do profissional de consultoria, elas de fato são bem diferentes do profissional, eventualmente, do modelo tradicional de distribuição. Da parte técnica, do ponto de vista técnico, é verdade que há necessidade de ter avaliações mais críticas de todos os produtos que são oferecidos, uma vez que o comercial, o consultor, ele não é remunerado pela distribuição, ele perde um pouco do playbook que a gente chama. O playbook são as campanhas, são as ofertas, então ele perde um pouco daquele instinto de fazer o que tem sido recomendado nas instituições. Logo, ele precisa ter uma visão mais crítica do que colocar na carteira do cliente, do que faz sentido recomendar para o cliente, a forma que faz sentido recomendar para o cliente. Então é verdade que a exigência técnica, de qualificações técnicas, ela é um pouco elevada quando a gente tem a mudança do profissional da assessoria ou do modelo tradicional para a consultoria. Do gerente do banco, né? Do gerente do banco também, que muitas vezes, inclusive, trabalha com vários produtos. Então, acho que o consultor, ele precisa, obviamente, ele continua com uma visão holística de vários produtos e serviços, mas ele precisa aprofundar a análise técnica para poder recomendar o que é melhor para o investidor. E tem a parte de soft skills, que eu acho que também é muito importante, e talvez, se eu pudesse definir uma palavra, né, e talvez que, obviamente, seja uma parte ali de relacionamento, mas que é a empatia. É você entender, conhecer, se colocar no lugar do cliente para você conseguir fazer a melhor recomendação. Isso é muito importante. Na consultoria, e é algo que a gente leva muito dentro da Nord, a gente não olha o cliente com o perfil de investidor. A gente não tem o cliente conservador, moderado e arrojado. A gente tem o Pedro, o João, a Maria, a gente tem clientes que são diferentes. E dentro de cada um desses clientes, a gente vai ter produtos específicos, formas de alocar específica, e para você conseguir entender, para o consultor conseguir entender o que faz sentido, ele precisa conhecer e entender o cliente, ele precisa se colocar no lugar do cliente. Às vezes a gente acha que com um questionário de suitability de 3 minutos, você fala, ele é conservador, essa é a carteira. A gente brinca aqui que o processo da Nord, ele dura quase 2 semanas até a gente fazer a primeira recomendação. Tem clientes, inclusive, que perdem um pouco a paciência e falam, vocês não vão me recomendar nada? E a gente fala, não, até eu conhecer você um pouquinho.
Porque o conhecimento de fato profundo, ele vem depois de muito tempo de relacionamento. Hoje, né, com carteiras e clientes que eu atendo há muito tempo, eu cada vez percebo mais nuances e detalhes desse cliente que são importantes para moldar esse perfil, para eu entender o que eu posso recomendar, o que eu devo recomendar, a forma que ele quer trabalhar o patrimônio dele. Tem clientes que gostam de falar de rentabilidade, tem clientes que não querem falar de rentabilidade e querem falar de organização patrimonial. Então, acho que a empatia, o relacionamento e o conhecimento do cliente talvez seja a skill aqui mais importante para você garantir esse relacionamento longevo, de longo prazo, para você conseguir de fato entregar valor. Essa é uma mudança muito importante de mindset. De novo, até para o cliente. O investidor também precisa passar por essa transformação. Da mesma forma que às vezes os profissionais chegam na consultoria e perguntam: vocês não vão fazer a lista de produtos da semana? Não. A gente tem os portfólios pensados, obviamente, em cada um dos clientes. Mas o investidor também, às vezes, é mal acostumado. Eu tenho clientes que chegam na Nord e perguntam: você não vai me mandar a oferta A, B, C? Olha, recebi isso daqui, recebi aquela lâmina do produto específico que vai abrir. E a gente fala de novo, o nosso trabalho está muito mais em entender o cliente e depois a gente vai falar de produtos. Então, acho que essas qualificações técnicas e soft skills são muito importantes para construir um profissional que vai ter muito êxito dentro de um ambiente de consultoria. De novo, a palavra é sempre relacionamento e confiança. Então, às vezes, produtos não são importantes nessa equação. Às vezes são. Tem clientes que querem, mas não é necessariamente a única coisa importante. E essa palavra relacionamento, confiança, isso requer tempo. Requer até algumas provas, né? Às vezes o investidor, ele tá tateando, ele tá conhecendo. Então, é pegar pela mão do investidor e colocar ele numa velocidade adequada até para a segurança dele. Nem tudo é taxa, nem tudo é liquidez. E o longo prazo, ele tá em dois momentos. Tanto na visão de resultado da carteira, tanto na relação do profissional com o cliente. E eu tô contigo na questão da empatia. É mais ou menos, será que eu faria para o cliente o que eu faria para mim? Né? Então, entregar essa transparência, que é uma coisa que a consultoria traz muito, essa transparência, essa conexão é decisivo para essa construção de longo prazo. E aí, no final do mês, quando sair a fatura com o valor do serviço, talvez tenha cliente que queira até pagar um pouco mais pelo serviço, né? Porque acabei cedendo ali a relação comercial e passa realmente a ser uma relação de longo prazo. Sim, tem um ponto muito legal que você trouxe, Dai, que a gente fala bastante para clientes. De alguma forma até faz parte do nosso discurso comercial. Na Nord a gente atende clientes de mercado e a gente atende a nossa família. Sogro, sogra, que talvez sejam os mais difíceis clientes, pais, tios, tias, amigos, então pessoas do nosso círculo social e familiar. E a mesma coisa que eu faço na minha carteira, eu faço na carteira desses clientes, de círculos próximos, e eu faço na carteira de outros clientes. Claro, guardadas as devidas proporções, de apetite a risco, capacidade de tolerância, cada um vai ter uma alocação individual, mas os produtos eles são os mesmos, o discurso ele é parecido. Então isso faz com que a gente tenha uma homogeneidade no que a gente consegue olhar, acompanhar, analisar, com um critério técnico muito robusto. Então é muito confortável quando você olha a carteira de investimento dos seus clientes e elas são parecidas em produtos, elas têm as mesmas coisas, a gente está com skin in the game. Quando cai para o cliente mais arrojado, eu sou mais arrojado também. Cai para mim também. Então eu consigo falar com o cliente, eu consigo ter essa empatia que a gente comentou, de entender o quanto machuca para ele, o que ele está sentindo naquele momento com o produto. Eu acho que justamente são essas as qualidades do modelo de consultoria que fazem com que a gente continue prosperando e gerando muito valor para o nosso cliente. Maravilha. Nós abordamos aqui a questão relacional, né? Mas eu queria, e você trouxe uma palavra no meio da última fala, que foi produtos. Faz parte do processo a questão de produtos, porque o produto é a conversão, é o veículo, né? É o veículo de onde o cliente está, para onde ele quer ir, qual é o veículo que vai levá-lo. E quando nós falamos então de produto, a Nord ela excede a questão de investimentos, né? Olhar para o cliente de uma forma holística também tem outras necessidades.
Fala para mim um pouco, Caio, quais são os outros produtos que vocês oferecem no modelo de consultoria, por favor? Legal, eu acho que isso está super conectado com tudo que a gente falou, né? A gente está falando muito de cliente aqui, o cliente. E oferecer outras coisas que não só produtos de investimento faz com que a gente consiga atender essas necessidades e objetivos do cliente. Eu acho que tudo parte na Nord do planejamento financeiro. Então, a gente fala muito dessa palavra, ela é uma palavra genérica, mas para nós o planejamento financeiro ele basicamente é a construção de um processo em busca do objetivo financeiro do cliente. Então, como a gente disse aqui, tem clientes que têm objetivo de ganho de capital, são jovens, tem clientes que têm objetivos financeiros de aposentadoria, de sucessão, cada um vai ter um objetivo financeiro específico. Quando a gente fala de planejamento financeiro, é a construção de um processo, uma trajetória que vai fazer com que o cliente chegue até lá. Dentro do planejamento financeiro, tem vários pilares. Obviamente, o pilar de alocação de portfólio e produtos é muito importante, porque é o que garante que o patrimônio dele hoje chegue até lá. É uma das variáveis da equação de evolução de patrimônio. Mas tem outras variáveis. Então, a gente olha muito para a dinâmica de fluxos, despesas, gastos, aportes, movimentos de capital que eventualmente ele venha a fazer, tanto de entrada quanto saída. A gente fala muito da questão tributária, tem muitos clientes que têm muita dificuldade do tributário, então a gente acaba entrando nessa seara também. A gente fala muito do sucessório, muitas vezes a gente fala de, por exemplo, previdência como um produto. E é uma crítica que a gente faz. Até o investidor, ele me liga e fala, eu estou vendo que a minha previdência está indo bem, ou minha previdência está indo mal. A verdade é que a previdência não está indo bem ou mal. O fundo dentro do veículo previdência está indo bem ou mal. E a gente pode ter esse fundo dentro da previdência, fora da previdência. Então, a gente pensa nessas estruturas de capital, previdência, seguros, offshore, tudo isso para atingir esse objetivo financeiro do cliente. Claro, tem clientes que são mais simples. Caio, eu quero ganhar dinheiro, estou com você, aloque meu capital bem. Ótimo, a gente faz muito bem isso, obviamente a nossa essência. A gente veio de uma casa de análise, então o core que a gente faz de fato de trabalho é a alocação de portfólios, a escolha de ativos. Mas a gente também vai passando por outras etapas. Acho que tem um ponto também que a gente gosta muito de abordar com o cliente e está talvez num tema super em voga, que é a alocação internacional. Todo mundo está falando de alocação internacional, o mercado brasileiro está difícil mesmo, as pessoas estão querendo cada vez mais internacionalizar. E eu acho que esse é um movimento sem volta. De fato, acredito que seja um dos futuros aqui, quando a gente fala de investimentos, é a internacionalização de patrimônio. Muitos clientes não sabem como fazer isso, às vezes abrem contas nas instituições e compram produtos, ou o BDR aqui, ou os ETFs aqui, fundos, ou eventualmente, como eu disse, fazem remessa de recursos para o exterior e compram ativos lá fora. Será que essa é a melhor forma de fazer? Será que faz sentido fazer via pessoa física? Quando é que cabe uma constituição de uma empresa numa jurisdição com tributação favorecida? Como é que a gente pensa no sucessório disso? ETFs irlandeses, ETFs americanos, bonds, treasury. Veja que tudo isso começa a entrar num grau de detalhe tão grande que se o investidor for tentar fazer sozinho, ele vai precisar demandar muitas horas para conseguir pegar todo esse conhecimento. Então, o objetivo, quando a gente fala aqui de serviços complementares, no fim, tudo é o planejamento financeiro. Aonde o cliente quer chegar? Como é que a gente vai fazer para chegar lá? Quais produtos a gente vai comprar? Qual vai ser a distribuição de portfólio internacional e local? Como a gente vai fazer essa alocação internacional? Como a gente vai fazer a alocação local? Cabe previdência? Não cabe? Então, tudo isso são as dinâmicas e conversas que a gente tem. E no limite, quando o cliente já está há algum tempo com a gente começa a entrar em tópicos que eventualmente atendam outras necessidades deles. Então eu vou dar um exemplo que a gente faz bastante, que é a interlocução quando o cliente tem muito ativo imobilizado. Vamos falar de uma holding imobiliária? Será que faz sentido? Embora muitos vejam como uma bala de prata, ultimamente só se fala de holding. Vou colocar tudo na holding. Ativos imóveis, participação empresarial. Não é assim. A gente precisa avaliar com o advogado. Mas a gente faz também esse trabalho. É justamente esse o trabalho do consultor. Conectar o investidor com todas as pontas, quase que fechar todas as arestas das discussões financeiras. Investidores que têm empresa,
como é que a gente trabalha e eventualmente consegue atender essa empresa dele via mercado de capitais, precisa emitir dívida, precisa fazer antecipação de recebíveis, precisa fazer o cash management. Então, tudo isso são soluções que o universo de consultoria vai adicionando o cliente à medida que ele vai demandando e vai, obviamente, discutindo com o seu consultor, vai abrindo, a gente vai abordando, de novo, sempre para atingir o objetivo final financeiro desse cliente. Então, são muitos assuntos. De novo, como eu disse, isso exige, de fato, talvez seja um grande benefício para o profissional. Eu me sinto hoje muito mais completo como um profissional de consultoria por ter que abordar vários assuntos com o nosso cliente. Exige uma tecnicidade maior. Então, é importante também que o profissional de consultoria exerça isso, aprenda, busque aperfeiçoar, estude mais, entenda, não vai ser do dia para a noite. A gente saiu do universo de produtos, foi para o universo de clientes, foi para o universo tributário, jurídico. Então, acho que ao longo do tempo, esse profissional vai sendo mais completo e vai chegar num momento que o cliente olha para ele como guru financeiro. E o guru financeiro, não o que a gente está de alguma forma estigmatizado, de internet, não esse guru. De fato, o hub financeiro do cliente. E na fala cliente, o cliente é uma família. Tem filhos, tem sucessores, ou esse cliente tem uma empresa. E aí é a hora da conversa difícil, né, Caio? A conversa difícil às vezes é o segundo casamento, às vezes é dinheiro que está na holding, que não deveria estar na holding. Você falou muito bem, essa é uma coisa que eu falo muito também. As pessoas abrem holding para qualquer coisa e não é bem assim. Então, o Brasil tem uma média de 43 atualizações de regras tributárias por dia. Então, não adianta achar que o contador vai conseguir resolver a questão tributária sozinha, porque não vai ter a visão do todo. Não adianta achar que tem a Previdência e só a Previdência resolve, ou eu tenho um seguro, o seguro sozinho resolve. Então, o trabalho da consultoria é olhar para essa família e pensar, de novo, o longo prazo, não só no resultado, mas o longo prazo também da a construção desse arcabouço, esse arcabouço de segurança para essa família. Então, a consultoria consegue exceder a linha do CDI, do IBOV, do IPCA, levando também mais serviço, mais estrutura. Me conta uma coisa. Eu quero que você deixe para mim aqui, a gente está indo para a reta final, e eu gostaria de ter de você uma dica de um livro para leitura, para o profissional que está nos assistindo, que está se preparando para o CEA, que está se preparando para as demais certificações. Você já trouxe dicas de soft skills. Qual é a dica de livro que você deixa para a gente hoje? Olha, eu acho que tem um livro que é essencial para o consultor e profissional do mercado financeiro que trabalha com portfólios, que é o modelo de portfólios de Yale, e tem várias escritas diferentes. Depois até me fugiu o nome, eu estava pesquisando antes, mas acho que pesquisando modelo de portfólio de Yale no Google, todos vão conseguir encontrar. Acho que de novo, essencial, é um modelo muito vencedor de alocação de portfólios, que eu acho que forma de fato um profissional, dá uma entrada no que é de fato um modelo vencedor, uma fórmula, talvez uma dinâmica vencedora de montagem de portfólios. Então acho que ele é um livro que funciona bastante. Enfim, eu recomendo para todo mundo que entra na hora de fato para conseguir entender um pouco da nossa cabeça de alocação. Outra pergunta: tamanho da oportunidade de mercado e tamanho da oportunidade dentro da Nord. Eu sou suspeito para falar. Eu acho que esse modelo de consultoria, de fato, ele é a nova evolução do mercado financeiro, do mercado de distribuição de investimentos. Eu acho que vai ter muita oportunidade para o profissional, de fato, fazer essa transição. Como a gente disse, não é fácil. Essa transição tem vários desafios. Tem, eventualmente, o desafio financeiro, de mudar, de fazer a transição, de fato, de carreira. Mas eu acho que a oportunidade que tem de vagas e empresas que vão, de fato, cada vez mais flertar com um modelo de consultoria mais geral, holístico, com várias instituições, vai ser muito grande. Dentro da Nord, a gente tem, de fato, um planejamento de expansão muito grande. A gente hoje tem 6 bilhões sob gestão e a gente pretende alcançar os 10 bilhões esse ano. Isso naturalmente passa por aumentar bastante o tamanho de equipe,
a gente deve ter algo próximo de 30 vagas para profissionais internos e eventualmente que não têm carteira e querem formar dentro de uma instituição, e a gente, obviamente, cedendo, né, clientes. E a gente tem muita vaga para profissional que está querendo fazer a transição de carreira, que está querendo sair do modelo de commission-based e migrar para um modelo de fee-based dentro de uma plataforma independente e que já possa, de alguma forma, quebrar algumas pedras que a gente quebrou no meio do caminho de consolidação, de plataforma, de inteligência de investimentos, de entrada nos parceiros. Então, acho que é muito interessante também para quem quer fazer esse movimento e não está pronto para, talvez, encarar o universo de empreendedor, que é um universo mais difícil, mais moroso, talvez se vincular a instituições que já fazem isso e que dão a oportunidade do profissional entrar e, né, continuar com a atividade de atender os seus clientes, eliminando todo esse trabalho de construção de inteligência de portfólios, enfim, plataformas, como eu comentei aqui. Então, acho que as oportunidades são grandes tanto dentro do mercado de consultoria quanto dentro da Nord, e quem tiver, obviamente, qualquer interesse, convido vocês a conhecerem a empresa, eventualmente me contatarem, que de fato, eventualmente até por uma conversa, eu vejo muita oportunidade e muito espaço para esse crescimento do mercado. E como que o possível consultor da Nord pode te encontrar? LinkedIn? Deixa pra gente aqui os teus endereços, por favor. Legal. No LinkedIn a gente é bastante ativo, então meu LinkedIn é meu nome e sobrenome, que é bem difícil mesmo, só a Dai conseguiu acertar, que é Caio Zilberstein. O LinkedIn da Nord Wealth também é bastante ativo, a gente publica bastante vaga por lá, só procurar Nord Wealth. A gente é muito presente nos canais digitais, Instagram principalmente, então temos um canal, uma página da Nord Wealth no Instagram, uma página da Nord Investimentos no Instagram também, que qualquer um que tiver interesse consegue tranquilamente encontrar e nos contatar por lá. Maravilha. Caio, aproveitando que você deixou o teu endereço aí na rede social, eu pensei que você poderia trazer um case de sucesso. Traz um case de sucesso aí de um profissional que chegou na Nord, construiu a sua carreira e se tornou referência. Quero ouvir essa história. Claro, Dani. Eu acho que a gente tem algumas histórias de case de sucesso e antes de falar do caso, vale comentar que todas elas, ou boa parte delas, tem algo em comum, que é trabalho duro. Nada supera o trabalho duro. Às vezes, pessoas me contatam perguntando qual que é o segredo para migrar para o universo de consultoria ou para entrar no universo de distribuição de investimentos. E tem uma solução que é universal, que é trabalho duro. Então, acho que todos os cases de sucesso, e talvez a gente atribua uma boa parte do sucesso da Nord Wealth a isso, foram pessoas que estiveram conosco, que trabalharam duro, bastante tempo, que buscaram se aperfeiçoar, amadureceram, conectar com o cliente e que de fato conseguiram ter êxito e almejar, né, alcançar passos cada vez maiores. A gente tem uma história muito interessante que é de um colaborador nosso, que inclusive hoje é nosso sócio, que é o Guilherme, talvez ele assista. E o Guilherme, ele chegou à Nord com 19 anos de idade, super jovem, 18 anos de idade talvez, super jovem, com uma sede de conhecimento que eu nunca vi na vida, querendo aprender. E ele falou, eu quero trabalhar com vocês, não me importa o que eu vou fazer, eu quero trabalhar. E o caso dele foi o caso do menino que chegava e abria o escritório e fechava o escritório todos os dias. Eu não quero aqui romantizar jornadas excessivas de trabalho. Eu quero romantizar de fato as pessoas que têm vontade, que estão dedicadas, que estão comprometidas e de fato querem melhorar e contribuir para o ambiente. E o Guilherme, isso tem 4 anos, nos últimos 4 anos o Guilherme evoluiu como eu nunca vi na vida. Hoje ele tem uma carteira de investimentos de 600 milhões de reais, com 80 clientes, então são clientes bem relevantes, bem grandes, com uma nota de satisfação, o NPS, que chega no 100%. Então ele é de fato o grande destaque de reconhecimento dos seus clientes, e não só isso. Ele buscou, além de se aperfeiçoar, criar um excelente relacionamento com seus clientes, buscar qualificação técnica para poder atender bem esse cliente. Ele nos ajuda diariamente na construção da Nord. Então, é uma pessoa que consegue mesclar atividades de um bom consultor, empatia, relacionamento, construção de confiança, habilidades técnicas. Então, ele de fato consome, se certifica, aprende, estuda de investimentos e mais do que isso, aquela visão de dono, de empreendedor que quer construir a empresa de amanhã, quer melhorar a empresa para todo mundo e não à toa ele virou nosso sócio, hoje é responsável por uma série de atividades, além de tocar uma carteira super relevante. E o que eu falo é que existe espaço para profissionais como esse todos os dias.
precisa de bastante resiliência. Talvez esse seja um caso, inclusive, contraproducente, porque ele foi muito rápido, né? Acho que 3, 4 anos é, de fato, um prazo bem acelerado, mas com resiliência, trabalho duro, dedicação, sede de conhecimento, todos conseguem chegar. Seja num cargo, né, ou numa carteira de clientes relevante, seja numa posição de sócio de uma empresa, seja numa posição de dono de uma empresa, eventualmente. Mas para isso, obviamente, como eu disse, é necessário muito trabalho duro. Então talvez esse seja o caso de sucesso aqui que eu trago dentro da Nord e que a gente leva como case para todos os bate-papos que a gente tem. Na verdade, o Guilherme subiu a régua agora, né? O Sim. desafio aumentou. Eu costumo falar que quando a gente faz o que ama, não pesa. Porque aí a leitura vira a leitura que vai te ajudar a te desenvolver tecnicamente, né? Então, quando você faz o que ama, é natural, você excede a agenda de trabalho, porque realmente você está com muita vontade. Eu queria até, nesse tópico, Dai, de novo, acho que não tem... O intuito não é romantizar as jornadas de trabalho, cada um vai ter o seu ritmo, enfim, seu equilíbrio de vida, mas eu sinto que dentro do tema de relacionamento, confiança e construção do cliente, você estar disponível para ele eleva exponencialmente a construção disso. Então, hoje eu converso com os meus clientes a qualquer hora e não é num ritmo de cobrança, não é que eu trabalho todos os momentos e de final de semana, mas eu estou disponível para eles a todos os momentos. E a conversa fica leve. Então a gente consegue ter uma troca muito interessante, eventualmente nos finais de semana, durante a semana. E isso faz com que ele saiba que eu estou sempre disponível, no sentido de que eu vou prover o que ele precisa, a gente vai chegar junto no seu objetivo. Então acho que essa parte de fato de amar o que faz, de gostar do que faz com que o profissional consiga chegar muito mais longe. E o Guilherme também provou que não tem idade, né? Não tem idade. Ou seja, na consultoria também você pode ter uma pessoa mais jovem e também uma pessoa mais sênior. Com certeza. Muito bom, Caio. Gostei da história do Guilherme. Manda um abraço para ele em nome da XP. E eu gostaria agora que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo e que quer fazer contato com a Nord, enfim. Deixa teu recado aqui pra gente com toda a tua experiência da tua jornada. Legal, obrigado, Dai. Queria agradecer vocês, enfim, esse papo. Acho que ele é muito produtivo e é o que faz com que a gente consiga evoluir cada vez mais o mercado financeiro brasileiro em modelos que cada vez atendam mais e agreguem mais valor para o nosso cliente. Para quem estiver interessado, e de novo eu sou enviesado para falar, eu acho que de fato a oportunidade do mercado de consultoria ela é muito grande. Para quem estiver interessado, recomendo que busque mais informações, eventualmente nos contate, entre em contato também com o time da XP, que tem feito um trabalho excepcional de crescimento e divulgação desse universo de consultoria, e as portas estão abertas. Acho que para quem começar, o barco ainda está saindo, a gente ainda tem muito espaço para construir isso, a gente está só no começo dessa jornada, e espero que a gente possa, de fato, todos aqui construir cada vez um modelo melhor para atender o cliente investidor brasileiro. Caio, obrigada pela tua presença. E para você que quer ser um consultor, a XP está com vagas abertas, o melhor lugar para você atuar como consultor. E para você se preparar para essa prova, o curso preparatório CEA com a Melver. Todos os links que você precisa saber estarão aqui na descrição desse canal. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e até mais!